A minha saudação à igreja, na graça e paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele, por estarmos aqui nesta noite. Eterno Deus e amado Pai, no Teu santo e poderoso nome de Jesus Cristo, nos colocamos, meu Deus, em Tua presença. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça em favor a toda a Tua igreja. Aos irmãos que ofertaram, dizimaram, que o Senhor os abençoe grandemente. E que também abra as portas para eles e para aqueles que não puderam, meu Pai. Que o Senhor dê graça e dê bênção para cada um. Tome em Tuas mãos, meu Deus. Derrame a Tua bênção e a Tua graça. Eu peço a Ti nessa hora. E vamos também ler as Sagradas Letras, meu Pai. E pedimos a Tua bênção e a Tua graça. No Teu santo nome, Jesus, vem abençoar e vem dar graça, meu Pai, a cada um dos Teus servos. Que possamos sair daqui desta noite, cheios da Tua presença. Eu peço a Tua bênção e a Tua graça e creio e agradeço no Teu santo nome, Jesus. Que assim seja. Amém. Evangelho de João, capítulo 3. Louvado seja Deus. João, capítulo 3. A partir do versículo 1. O texto diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? Diz assim a Escritura: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Poder sentar, já oramos. Quero ministrar nesta noite para a igreja sobre o novo nascimento. O importante na vida de cada pessoa é que ela procure se encontrar com Deus. Nós vemos Zaqueu procurou o Senhor e o Senhor o encontrou em cima de uma árvore. Nicodemos, a Bíblia narra que ele foi encontrar-se com Jesus à noite. Sabemos o porquê de à noite. Se ele trabalhou o dia inteiro. Agora se fala que ele tinha vergonha, não queria ser reconhecido pelos judeus. Mas isso não importa. Se você encontrar com o Senhor, seja madrugada, à noite, manhã, à tarde, o importante é o intuito de cada pessoa quando se dirige para encontrar-se com o Senhor. Esse Nicodemos era um mestre, um homem muito sábio no meio dos judeus. E quando ele encontrou-se com o Senhor Jesus,
Ele disse, Rabi, que quer dizer mestre. Ele elogiou o Senhor. Disse, bem sei que Deus é contigo, porque se Deus não fosse contigo, tu jamais poderia fazer os sinais que tu fazes. E eu vejo na resposta do Senhor Jesus, irmãos, que não há meio termo. Porque nós temos que apregoar a palavra de Deus e mostrar o caminho que deve ser seguido. O Senhor Jesus, quando Nicodemos chama ele de bom mestre, de rabi, de mestre, o Senhor diz, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aquele homem ficou confuso. O Senhor disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E logo surgiu o incômodo em Nicodemos. E ele faz para o Senhor uma pergunta. Ele diz, como pode um homem nascer de novo? Sendo velho. Por acaso esse homem sendo velho pode voltar e entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque nunca ninguém tinha ouvido na Escritura sobre esse nascer de novo. E Jesus respondeu, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor Jesus estava falando aqui de um novo nascimento. E o que seria esse novo nascimento? Quando você ouve a Escritura, primeiramente quando você procura a Deus, ou você é encontrado por Deus, porque ele diz na Escritura que muitos que não procuravam, encontrou. Que ele foi encontrado daqueles que não procuravam. Esse novo nascimento é quando a pessoa reconhece os seus erros, reconhece que precisa de um Salvador, reconhece os seus pecados e logo aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que único e suficiente? Porque não há outro que salva. Não há outro nome que salva. Ele é único e suficiente, porque é suficiente. Não precisa de mais ninguém para salvar. Amém. Não precisa de um outro Deus, não precisa de um santo tal, ou santa tal, ou imagem daquela. Não. Ele é único e suficiente. Então, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem que aceitar. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que me aceitar diante dos homens, eu aceitarei. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Eu acho uma coisa mais linda, maravilhosa, quando no fim das mensagens, os pregadores fazem aquele pedido, né? Apelo. Quem quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Irmãos, na verdade eu nem vi quando o pregador fez o apelo. Quando eu vi, eu estava lá na frente, já todo feliz, todo contente, porque estava recebendo o meu Deus como meu Salvador. Porque muito tempo pensei que servia a Deus, mas não servia a Deus, como manda as Escrituras. E nós temos que agir como manda as Escrituras, porque nós precisamos de um novo nascimento. Por isso que a mensagem que o Senhor Jesus disse aos discípulos após a sua morte foi e ressurreição, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Portanto, olha só, nós somos chamados, pessoas humanas do mundo, não somos chamados de filhos de Deus. Nós dizemos, todo mundo é filho de Deus. Não. A Escritura não diz que todo mundo é filho de Deus. Mas a Escritura diz, veio para o que era seu, que era o povo judeu,
Em João capítulo 1, estava no mundo, quem estava no mundo? Jesus. E o mundo foi feito por ele, quem fez o mundo? Jesus. Veio para o que era seu, quem era seu? Seu povo, o povo judeu. Mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, recebeu o direito, deles o direito de serem filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Por que temos que crer no nome, irmãos? Porque só através do nome de Jesus Cristo é que há salvação. É a Bíblia, é a Escritura, é a palavra de Deus. Só através do nome. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito, recebeu o direito de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Então quem não recebeu a Jesus, quem não foi batizado em nome do Senhor Jesus, mediante a Escritura, não é filho de Deus. Porque a palavra é: ide e pregai entre as nações, pregai o evangelho a toda a criatura. Quando alguns crentes aí chamam os outros de criatura, a pessoa fica brava, né? Se é uma criatura, e é mesmo. Está na Escritura. Está na Escritura. A criatura foi criada por Deus. Mas se torna filho quando? Recebe a Deus. Recebe, aceita o nome do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando a morte, as pessoas pensam que há tal de reencarnação, né? Mas a palavra diz que o homem está ordenado por Deus morrer uma vez só. Aí vem as pessoas aí na emissora Globo e diz que já reencarnou 10 vezes. Mentira. Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado por Deus morrer uma vez só. Como que a pessoa morreu 4, 5 vezes, teve 3, 4, 5 reencarnação? Então a Escritura afirma que o homem está ordenado por Deus morrer uma vez só, vindo depois do juízo, ou seja, o fim do mundo, o juízo final. Por isso que todos nós temos o dever de pregar a palavra de Deus. Não é sentar com as pessoas e conversar sobre o futebol, conversar sobre novela, conversar sobre filme, conversar sobre a política. Nós temos prazer de conversar sobre tudo isso. Mas nós temos que sentar com as pessoas e mostrar o caminho, a palavra de Deus. Sem meio termo. Viu Nicodemos: bom mestre, eis que tu és vindo de Deus. Jesus olha e diz: que se Deus não fosse contigo, tu não fazias esses sinais. Aí o Senhor Jesus já corta o assunto e já começa: a ti te digo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Sem meio termo, já foi direto da palavra. E é assim que temos que ter o amor pelas almas, pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Aí o crente senta no meio do roda de escarnecedor, porque não se fala das coisas de Deus, fala sobre políticas, fala sobre futebol, fala sobre filme, sobre astros de novela, de filmes, mas da palavra de Deus não fala. Então o Senhor Jesus, ele já começa a pregar a palavra, nos dando ensinamento: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê na mensagem, aquele que crê na palavra, na doutrina e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado, o que a Escritura diz? Será condenado. Nós temos que levar muito mais a sério, irmãos, esta Escritura, esta palavra, a Bíblia Sagrada. O inimigo tem raiva da Bíblia, que o crente carrega a Bíblia, né? Hoje não se carrega mais Bíblia, hoje é celular. Tem tudo no celular. Nem Bíblia traz mais para a igreja. Mas a Bíblia foi perseguida, a palavra foi perseguida. Passado pelo fogo muitos irmãos,
muitas Bíblias foram queimadas. O diabo perseguiu para que a mensagem não chegasse até nós. Mas quando Pedro, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, ele começou a pregar para aquelas pessoas, obedecendo a palavra de Deus, porque o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, ide em todas as nações e pregai o evangelho. Aí, irmãos, como você pediu que Deus, ele fala e ele faz. E de repente, em Jerusalém, irmãos, tinha lá a festa das colheitas, a festa do Pentecostes. E em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que em Jerusalém estavam habitando, olha que maravilha, irmãos, em Jerusalém estavam habitando varões judeus prosélitos de todas as nações que habitavam debaixo do sol. O Senhor diz lá em Marcos e também lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora em Atos 2,5 está escrito: e em Jerusalém estavam habitando varões religiosos judeus de todas as nações que habitavam debaixo do sol. Ou seja, o Senhor manda pregar todas as nações e de repente todas as nações estavam na porta de Pedro para Pedro pregar a palavra de salvação, o nome de salvação. Por isso em Atos capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: que em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O nome de Jesus significa Jeová Salvador, ou Jeová salva. Por isso nós temos que passar pelo batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Agora você imagina, Pedro está ali, porque ele estava orando lá no cenáculo, naquela igreja, naquela casa ou naquele salão, e de repente eles começam a glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que um vento impetuoso começou a encher toda a casa. E os irmãos estavam orando. E os irmãos começavam a profetizar, e outros a dar glória, aleluia, e falar em mistério. E lá no centro da cidade estava havendo a festa dos das colheitas, a festa do Pentecoste. E era uma festa, tinha um forró lá na época, tinha tudo. Mas os irmãos dando glória a Deus ali naquele tabernáculo, ali naquele salão, parou a festa. E todo mundo que estava ali veio para a frente do salão, onde os irmãos estavam ali. Irmãos, que é maravilhoso, repetindo mais uma vez, para que nós entendamos a palavra. Porque não é o pastor que salva, não é ninguém que te salva, não é o bispo, não é o padre, mas é a palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo. É a palavra, somos salvos pela palavra, quando cremos na palavra. Irmãos, todo mundo ali na frente de Pedro. Pedro sai com os apóstolos e a Bíblia diz que ele começa a pregar. A Escritura diz que as pessoas que estavam ouvindo Pedro falar diziam uns às outras: escuta, não são esses irmãos, esses homens aí galileus, judeus, pescadores? São eles, são nascidos aqui, nunca saíram daqui. E Pedro pregando, e eles disseram algo maravilhoso, porque tinha pessoas de todas as nações ali, naquela época, que habitavam debaixo do sol. E eles disseram: como nós os ouvimos falar na nossa própria língua em que nós somos nascidos.
Isso é maravilhoso. Pedro falava agora, falava da palavra, e cada um, de cada nação, de cada lugar do mundo, cada representante de cada nação, eles entendiam o que Pedro falava na própria língua em que eles eram nascidos. Isto é Deus falando aos corações. Isto é o evangelho sendo pregado naquele momento a todas as nações, para que se cumprisse a escritura quando o Senhor diz: ide e pregai a todas as nações. E de repente todas as nações estavam na porta da casa de Pedro, da casa onde eles estavam. E Pedro começou a pregar. Era um homem douto, não era doutor, era sem letra, não sabia ler, era indouto e sem letra. Se era indouto e sem letra, não sabia falar em outras línguas. Mas quando ele começou a falar, o Espírito de Deus começou a traduzir no coração daquelas pessoas. Por quê? Porque eles tinham que ouvir a palavra de Deus. Nicodemos foi até Jesus de noite. Aquelas pessoas às 9 horas da manhã estavam ali na porta daquele cenáculo, daquela casa, reunidos, todos ali reunidos, para ouvir a palavra de Deus. E Pedro, em uma vez só, começou a pregar a palavra, e eles começaram a compungir-se em seus corações, começaram a sentir a palavra de Deus em seus corações, e ficaram ali angustiados, perplexos, ficaram ali admirados, mas receberam a palavra e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que ali estavam: que faremos, varões e irmãos, para obtermos perdão dos nossos pecados? É o que eles queriam saber. E a mensagem salvadora, que é a mensagem da igreja, que é a mensagem que devemos pregar para aquelas pessoas que estão ali. Eram pessoas ricas que tinham vindo de outra parte do mundo, tinham dinheiro. Mas Pedro não teve medo de falar diante deles. E quando perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: a mensagem da igreja, a mensagem que é para mim e para você pregar. Se é doutor, né, irmã Luciana? Se é doutora, seja quem for, seja do calibre que tiver, juiz, é para nós falar. Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Aleluia! Esse é o nome de salvação. Por isso que a palavra diz: ide e pregai. Quem crê e for batizado será salvo. Aí muitos aí batizam a criança. Criança crê em quê? Nada. A Bíblia não manda batizar criança, mas os judeus se batizam com a idade já consciente, 12 anos para frente, já sabe, já entende a palavra. A Bíblia diz que tem que se arrepender. Arrependei-vos. Como é que a criança vai se arrepender? Ah, é o pecado do pai. Deus não julga o pecado do pai no filho. Não. Arrependei-vos. Tem que se arrepender. E quando se arrepende? Quando se ouve a palavra. Por isso que eu e você temos uma grande responsabilidade. Estamos numa rodinha. Se está rodinha de política, puxa para a palavra de Deus. Está falando de outro assunto, puxa para a palavra de Deus. Mas eu não sou pastor. Você é um mensageiro, uma mensageira de Deus.
para pregar a palavra de Deus. Eu mandei um vídeo para cada um dos irmãos, que é Rancho Restauração em Araraquara. Quem assistiu aqui? Alguém assistiu? Não tinha uma mulher moreninha cantando? Simples. Simples. A irmã, lá de Araraquara. Essa irmã era de Senador Mourão. Simples. Começou a igreja lá praticamente ela e mais uns poucos irmãos. Senador Mourão fica em Minas, na divisa com Bahia. Tem 2 ou 3 ruas só. Sabe quantos crentes tem lá? Mais de 400. Essa irmã pregou. Não teve medo, mas pregou a palavra de Deus. Então a mensagem tem que ser pregada. Olha, é para o irmão, é para a irmã, é para o pai, é para a mãe. Dizer, se você não batizar, não pode ser salvo. Porque a mensagem é clara, meus irmãos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas em Coríntios diz, como crerão, se não há quem pregue? Como crerão, se não há quem pregue? Aí a pessoa diz, não, aquele ali, ó, nunca vai ser salvo. Aquela lá nunca vai ser salvo. Aquele juiz nunca vai ser salvo. Quem dá a salvação é Jesus Cristo. Quem somos nós para escolher quem vai se salvar ou quem não vai se salvar? O nosso dever é o quê? Lançar a semente, lançar a palavra de Deus. Lança a palavra. Ah, eu sou amado de todos. Já preguei para os irmãos aqui. Começa a pregar sobre o nome de Jesus, para tu ver. Outro dia, um senhor que congregava aqui, falou, pastor, escreveu lá, o que você acha do batismo? Eu respondi, batismo é para salvação. Significado do batismo, aquele que crê no único e verdadeiro Deus, e recebe todo o seu coração, como único e suficiente Salvador, esse será salvo. Então é importante dar um significado, mas no nome que se batizar, é no nome que se batizar, então prega o nome. Foi Miriam. Pessoa, por quê? Quando se fala do nome de Jesus, os próprios líderes evangélicos têm maior medo. Os próprios líderes. Quer ser perseguido pelo nome? Por amor a Deus? Fala do nome de Jesus. Ah, o meu pastor me ama. Fala para ele do batismo em nome de Jesus. Porque a maioria escondem a palavra de Deus devido aos seus altos salários, porque as suas posições, e muitos só querem posições, é púlpito, é altar, é carro chique, é coisa chique, ser reconhecido, mas tem que fazer como Nicodemo, sair do meio do apostolado deles lá e ir buscar a palavra de Deus, sair do meio dos configurados dele lá e ir buscar a palavra de Deus, e receber a palavra de Deus, receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Jesus disse em Mateus capítulo, em João 14, ele disse, eu sou o caminho. Não é a igreja tal que é o caminho, não, é Jesus que é o caminho. Ele diz, eu sou a verdade. Ele é toda a verdade. E diz, eu sou a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então ele é a palavra salvadora que nós precisamos conhecer, precisamos pregar, falar do amor de Deus. Pastor Samuel, um irmão achou um folheto há 60 anos atrás, que falava do batismo em nome do Senhor Jesus. Levou para o pastor, nosso pastor Samuel de Arruda. Ele pegou o folheto e disse, deixa aqui, que eu vou ler esse folheto, eu vou dar uma surra de Bíblia nesse povo.
Aí ele pegou o folheto e começou a ler. E ele começou a entender o batismo em nome de Jesus Cristo. Começou a entender a revelação da palavra de Deus. E olha quão grande essa igreja está. A gente só vê batismo aqui e acolá. Em todo lugar. Pessoas sendo batizadas. Pastor João Batista foi para o Ceará esses dias. Maranhão está sendo uma maravilha. Tem almas e almas se chegando ao Senhor Jesus. A mensagem está sendo pregada. Um folheto como esse. Às vezes nós temos vergonha de entregar um folheto como esse. Entregue um folheto que fala das doutrinas bíblicas, do ensinamento da palavra de Deus. Fala, está aqui meu irmão, está aqui minha irmã. Analise esse folheto, receba a palavra de Deus. Porque é necessário que as pessoas nasçam de novo e sejam batizadas no nome certo. Pastor, por que o senhor fala o nome certo? Porque, amados, quando o Senhor disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38, 37, 38, quando ele está pregando para todas as nações, ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas por que o nome de Jesus Cristo? Porque o Senhor disse batizar em nome do Pai. E Pai não é nome. Pai é um substantivo comum que indica uma pessoa que tem um nome próprio. Filho também não é nome para batizar. Filho é um substantivo comum que indica uma pessoa que tem um nome próprio. Espírito Santo não é nome para batizar também. Espírito Santo é um adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que dá qualidade aos seres. Espírito Santo não é nome. E qual é o nome de Jesus? Lucas 24, 47. E em seu nome, ide em todas as nações, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém. Dizendo para a igreja a revelação da palavra de Deus. Quando Pedro chega ali e fala, ide, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Este é o nome de salvação. Quando pregaram o evangelho para mim, eu não concordava muito com o batismo. Eu achava que eu era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é batismo. Aí indo para casa, já falei para os irmãos, e 11 horas eu estava de bicicleta, porque a gente ia almoçar, e era para estar cheio de bicicleta, porque ali é uma cidade plana, tem muita bicicleta, e sempre tinha muita bicicleta nesse horário. Nesse dia só tinha eu. Quando eu passei, meu Deus, os crentes têm razão, eu quero estar no meio dos crentes, eu quero seguir com os crentes, mas eu não entendo esse batismo. Eu acho que eu sou batizado. E eu escutei a voz. Se foi a voz do Senhor ou de um anjo, mas eu escutei nitidamente a voz. Dizia, filho, o batismo é em nome. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu olhei para frente, não tinha ninguém, mas a minha mente se abriu, o meu coração se abriu e eu entendi a palavra de Deus. Porque quando Jesus fala, ide batizar em nome do Pai, vírgula, e do Filho, vírgula, é singular, não é 3 nomes, não é plural, é um nome. E quando eu vi a voz dizendo, filho, o batismo é em nome, eu entendi. E em vez de ir para casa, eu fui direto para a casa do pastor, era pastor Amauri, e eu disse, pastor, eu quero me batizar domingo. Ele disse, mas irmão Carlinhos,
vamos fazer uma festa, convidar o povo. Falei, não, pastor, eu quero batizar domingo, no nome de Jesus, porque eu recebi a revelação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E nós, irmãos, estamos aqui ouvindo e recebendo a mensagem de Deus. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de falar, mas pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Em todo momento pregue a palavra de Deus. Eu estava na frente da tapeçaria semana passada, passou uma mulher com um fone nas caixas de som nas costas, um microfone, Jesus salva, Jesus cura. Só que ela não parava, foi embora, e pregando. Nós temos que pregar, irmãos, a tempo e fora de tempo. Sem receber o nome de Jesus, ninguém é salvo. Sem receber a palavra de Deus, o nome de salvação, o verdadeiro nome, ninguém é salvo. Se não nascer de novo da água, que é o batismo na água, como os irmãos foram domingo em Novo Horizonte, é o batismo na água, é nascer da água. Jesus diz, aquele que não nascer da água, é o batismo nas águas. Não é no tanque, nem na banheira, não, é nas águas do rio. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não nascer da água, batismo nas águas. E do Espírito, mudança de vida. Agora eu sou servo de Deus, aceitei a palavra, eu vou viver com meu Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não recebeu o verdadeiro batismo, irmãos. Porque só há um nome que salva. É um nome que é sobre todo nome. Que é o nome de Jesus Cristo. O qual, Filipenses 2,10. O qual, sobre o nome de Jesus, todo joelho que é em cima dos céus e embaixo na terra se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará, tu és o Deus eterno, tu és o Senhor. Se há um Deus, um outro Deus que seja no céu, tudo vai se dobrar, todo o mundo, os anjos e a terra, todos se dobrarão diante de Jesus Cristo e confessará, tu és o Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus da salvação, o nome que salva. Oh, meus irmãos, aí a vez fica se perguntando, são muitos que se salvam? Porfiai e entrai pela porta estreita. No tempo de Noé, quantos se salvaram? Quantos? 8. Dos que saíram do Egito, quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2. Saíram mais de 600 mil pessoas, foram as crianças e mulheres. Só 2 entraram na terra prometida. E às vezes nós questionamos, para pequeno povo. Jesus disse, pequeno rebanho, de ti tem se agradado, Pai. Sim, nós temos que pregar a palavra. Não importa onde estivermos, mas se tiver 2 ou 3, é a mensagem do Senhor Jesus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, meus irmãos, a salvação é no nome de Jesus Cristo. Pastor, se eu não batizar no nome de Jesus, eu não vou ser salvo. Segundo a palavra, não. Porque a palavra é a verdade. Jesus diz, a minha palavra é a verdade. E as pessoas dizem, mas o julgamento é no juízo final. A palavra diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Como pela casa de Deus? Todos os dias estamos lendo a palavra, 66 livros, 66 testemunhas. Aqui estamos sendo julgados pela palavra. Então vamos ouvir a palavra, receber a palavra, pregar a palavra. Meu irmão, você não é batizado em nome de Jesus, não. Toma um folheto aqui, leia. Você vai saber o que é ser odiado. Você vai saber, comece a pregar o nome de Jesus. Comece a viver pregando o nome de Jesus. Você vai ver o que é ser odiado pela palavra. Mas não te envergonhe do Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho.
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele disse, não me envergonhe do evangelho, porque ele falou, eu vou pregar o evangelho. É para o vizinho da frente, o vizinho de trás, é do meio, é quem passa da rua, anda aqui um folheto. Foi umas irmãs de Ibitinga, 3 irmãs, lá no Nordeste, visitar a irmã Maria José. Aí mandaram um monte de folheto para ela. Ela ficou a tarde inteira, com a irmã era assim, em frente à casa dela, dá um folhetinho aqui, é um folheto. Né? Não tem sabedoria na palavra. Mas estava dando folheto para todo mundo. Leva o folheto, entrega o folheto, fala do amor de Deus, fala da palavra de Deus. Eu amo o meu irmão. Então pregue a verdade para o seu irmão. Porque quem ama é quem prega e fala a verdade. Quem dá tapinha nas costas, meu querido, você está acertando não. Quem ama fala a verdade. Aqui, você tem que ser batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos seus pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E quem não foi batizado em nome de Jesus, foi perdoado os pecados? Não. Porque a palavra diz, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo não é dom de língua, dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, mas é o dom da salvação, que é o mais importante que é tudo isso, é a salvação. Então comece a pregar o nome de Jesus, comece a falar do nome, porque as pessoas têm que nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer de novo, mas nascer da maneira certa. Ser batizado no batismo correto, no batismo bíblico e apostólico, não no batismo da besta, da trindade, mas no batismo verdadeiro, bíblico e apostólico, único, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a amada igreja poderosamente, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Palavra diz, e nem outro há salvação, que debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós nesta hora confessamos o nome do teu Filho Jesus, e declaramos que toda a nossa esperança está neste nome, porque o nome de Jesus é o nome mais santo, é o nome mais lindo, é o nome mais puro, é o nome mais poderoso do universo. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. O nome
sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. É o nome de Jesus. O nome de Jesus. Sim, os mortos ressuscitam. Aleluia. O nome de Jesus. Sara os feridos. Nome mais santo. Nome mais puro. Jesus. Santo, nome mais santo, nome mais puro, teu nome bendito, é o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, aleluia. Seja teu nome, Jesus, aleluia. Oh, bendito és, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor.